Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA, de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Hoje, a gente vai mergulhar nas decisões do plenário do Supremo, direto do informativo 1195 de 27 de outubro de 2025. Tem coisa importante em administrativo, constitucional e tributário. Exatamente. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além, né? Tentar entender o porquê das decisões, o impacto delas, tudo com aquele rigor técnico, mas assim, de um jeito mais conversado, mais acessível. Vamos lá. Bora. Começando com o direito administrativo. Uma pergunta que muita gente deve se fazer. Empresa estatal pode falir ou pedir recuperação judicial igual a empresa privada? Tô falando do Ré 1.249.945, lá de Minas, o tema 1101. Então, a resposta do STF foi um não bem claro. A Corte disse que aquele artigo 2º, inciso I, da Lei de Falências, que já excluía, empresa pública e sociedade de economia mista, ele tá valendo, é constitucional. Mas por quê? Assim, se elas competem no mercado, às vezes lado a lado com a iniciativa privada, qual a diferença na hora da crise financeira? Não parece meio estranho? Parece, mas tem uma lógica constitucional por trás, sabe? São dois pontos principais. Primeiro, a natureza delas. Elas não são criadas do nada, precisam de uma lei específica e é para atender o interesse coletivo, até segurança nacional, como diz o artigo 173 da Constituição. Ok. Interesse coletivo. Isso. E o segundo ponto, que tá ligado a esse, é o tal do princípio da simetria das formas. Se você precisa de uma lei para criar, faz sentido precisar de uma lei para extinguir, né? Ah, sim. O jeito de fazer e desfazer tem que ser parecido. Exatamente. Permitir que uma decisão judicial de falência ou recuperação acabe com a estatal seria, atropelar essa exigência do artigo 37, inciso 19, e, claro, patrimônio, que é público ou misto, também pesa nessa diferença de tratamento. Entendi. Então, mesmo competindo, a origem pública e o interesse por trás blindam elas desse regime comum de insolvência. A tese do ministro Flávio Dino deixou isso bem amarrado, né? Bem amarrado. Foi unânime. E a tese do tema 1101 diz basicamente isso. É constitucional o artigo 2º I da Lei 11.101, que afasta o regime falimentar das estatais, mesmo as que concorrem com privados, por causa do interesse público na criação e pelo princípio do paralelismo das formas. Perfeito. Ainda em administrativo, mas mudando um pouco o foco. Gestão de pessoas no judiciário. ADI 4.510. Questionaram regras do CNJ para promoção de juiz por merecimento. Como o STF viu aqueles critérios da Resolução 106? Olha, na maior parte, o STF validou. A ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, entendeu que os critérios, tipo qualidade da decisão, olhar clareza, coerência, se usou bem a doutrina, a jurisprudência, se respeitou súmula, tudo isso ajuda na eficiência, na segurança jurídica. E não fere a independência do juiz, não. Mas e os outros critérios? Produtividade, presteza, o aperfeiçoamento técnico. Também passaram. Produtividade, considerando o trabalho de quem está substituindo ou auxiliando, foi visto como justo. Presteza, que envolve gestão da vara, rapidez, tá ligada à duração razoável do processo, né? E valorizar curso, docência, essas coisas de aperfeiçoamento técnico, reconhece o esforço do magistrado para melhorar. Tá, mas parece que teve um ponto que não passou, né? Algo que o STF achou problemático ali. Teve sim, um trechinho específico do artigo 6º da resolução. Era a parte que mandava, dar uma força extra na avaliação de produtividade pro juiz que conseguisse mais conciliação do que sentença, comparando com a média. Ué, mas incentivar a conciliação não é bom? Qual foi o problema aí? Pois é, parece bom, né? Mas o argumento que venceu foi que a conciliação, ela depende demais da vontade das partes, sabe? É algo que o juiz não controla diretamente. Ah, entendi. Não tá na mão dele fazer acontecer. Exato. Então, usar isso para medir o merecimento dele foi considerado meio sem razoabilidade. Por isso, só nesse pedacinho, a ADI foi julgada parcialmente procedente. Faz sentido. Essa questão de critérios objetivos versus a realidade da função. Parece que volta e meia aparece, né? Talvez a gente veja algo parecido na ADI 4.921, sobre a remuneração da Polícia Civil de Roraima. Lá a lei deu reajustes diferentes e só delegado virou subsídio. Isso passou? Passou decisão unânime, relator ministro Nunes Marques. Consideraram as leis de Roraima constitucionais. O ponto central foi diferenciar esse reajuste específico, setorial, daquela revisão geral anual do artigo 37x da Constituição. A revisão geral, sim, tem que ser igual para todo mundo. Ah, ok. São coisas diferentes. Isso. O STF reforçou que a administração tem uma margem, uma discricionariedade para definir vencimentos, olhando orçamento, as diferenças de cada cargo, complexidade, responsabilidade, formação exigida, como diz o artigo 39, segundo. Citaram até a súmula vinculante 37, aquela que proíbe o judiciário de dar aumento com base em isonomia. Entendi. E a parte de só os delegados terem ido para o regime de subsídio e os outros policiais civis não? Também foi validado. Foi entendido como uma escolha de política remuneratória do Estado, dentro da autonomia dele. A Constituição não obriga a estender o subsídio para todo mundo do órgão, só porque adotou para uma carreira. Interessante essa preservação da autonomia estadual nesses casos de pessoal. E falando em segurança jurídica para servidor, teve outro caso nessa linha, né? O da Assembleia Legislativa de Goiás, a ADI 4.285. Exatamente. Ali a discussão era sobre uma lei de Goiás que incorporou no salário dos agentes de segurança da Alego uma gratificação. E o curioso é que essa gratificação tinha sido criada por resolução, e essa resolução já nem valia mais, estava revogada. E mesmo assim o STF validou a incorporação. Mesmo vindo de uma resolução. Isso geralmente dá problema, né? Deu não. O ministro Nunes Marques, relator aqui também, destacou um ponto-chave. A ADI era contra a lei que fez a incorporação, não contra a resolução lá do passado. Como a resolução já era carta fora do baralho, não podia ser controlada diretamente. Aí, olhando só para a lei de incorporação, o STF achou razoável. Razoável por quê?
porque beneficiava servidores que realmente tinham uma função de risco, né, segurança, e exigia um tempo mínimo recebendo a gratificação, 5 anos. Então foi visto como uma opção do legislador goiano para dar uma segurança jurídica para esses servidores, sem ferir isonomia ou moralidade. Entendi. Saindo um pouco dessa área de servidor, mas ainda sobre dinheiro público e controle. Vamos para a ADPF 944. O STF teve que dizer para onde vai a grana de condenação e acordo em ação civil pública trabalhista. Qual foi a diretriz? A regra geral que o plenário confirmou, seguindo a cautelar do ministro Flávio Dino, é que esse dinheiro tem que ir para os fundos públicos certos, ou o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDD, ou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. É o que manda o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, basicamente. E por que essa exigência de ir para esses fundos específicos? Para garantir transparência, rastreabilidade e efetividade, né? A ideia é que o dinheiro que veio para reparar um dano coletivo seja realmente usado para isso de forma organizada, controlada. Mas e se, num caso específico, mandar para o FDD ou para o FAT não for o melhor caminho? Tem exceção? E outra coisa, o governo pode chegar e bloquear esse dinheiro no fundo? Exceções são possíveis sim, mas tem que ser algo muito excepcional e o juiz ou o membro do MP tem que justificar muito bem por quê. Nesses casos, pode ir para outro lugar, mas tem que seguir um monte de regra da Resolução Conjunta 10 de 2024 do CNJ e CNMP, comunicar, prestar contas, aquela coisa toda. Ok, exceção bem controlada. Isso. E sobre bloquear, a decisão foi taxativa. Proibido. Qualquer tipo de contingenciamento, bloqueio desses valores nos fundos, tá proibido. E com efeito retroativo, ex tunc, para garantir que o dinheiro cumpra a sua finalidade mesmo. Importante isso. Essa preocupação com a aplicação correta das regras e a sintonia com a Constituição Federal me lembra outra decisão, a ADI 7436. A Constituição de São Paulo exigia lei complementar para um monte de coisa que a federal não exige. O STF concordou com essa exigência extra. Não concordou. Foi unânime com relatoria do ministro André Mendonça. Declararam essas exigências paulistas inconstitucionais. O principal argumento foi o da simetria. Simetria de novo. Os estados têm que seguir o modelo federal nas regras do processo legislativo. Se a Constituição Federal deixa aprovar um assunto por lei ordinária, que é mais simples, o estado não pode vir e criar a exigência de lei complementar, que precisa de maioria absoluta. E por que isso seria um problema? Qual o efeito prático? Foi visto como uma trava indevida no processo democrático, sabe? Exigir um quórum mais difícil, onde a Constituição Federal não exige, limita a capacidade do legislador estadual de fazer as leis. A decisão derrubou essa exigência para vários temas importantes: organização judiciária, lei orgânica de polícia, do Tribunal de Contas, estatuto de servidor, até uns códigos estaduais. Basicamente, devolveu para o legislador paulista a opção de usar lei ordinária nessas matérias. Falando em travas locais que o STF derrubou, chegamos num tema sempre quente: a proibição de discutir gênero e sexualidade nas escolas. ADPFs 466 e 522. Leis municipais proibindo isso. Qual foi a posição da corte? O plenário julgou as duas juntas e foi direto. Essas leis municipais de Tubarão, em Santa Catarina, Petrolina e Garanhuns, em Pernambuco, são inconstitucionais. Foram 2 fundamentos principais. Quais? Primeiro, incompetência. O município não pode legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Isso é coisa da União, está lá no artigo 22, 24 da Constituição. Não era assunto de interesse local. Certo. Vício de forma de quem legislou. Mas e o conteúdo? A proibição em si? Aí entra o segundo fundamento, talvez o mais forte: a inconstitucionalidade material. O STF entendeu que proibir esses temas viola um monte de coisa da Constituição. Dignidade da pessoa humana, construir sociedade livre e justa, promover o bem sem preconceito, igualdade de gênero, proibição de censura, pluralismo de ideias na escola, o direito de aprender e ensinar. Nossa, bastante coisa. Sim, consideraram que essas leis tinham caráter discriminatório, sabe? Que censuravam o debate, aí invalidaram as leis inteiras de Petrolina e Garanhuns, um artigo da de Tubarão e até uns trechos que falavam de biblioteca pública. Uma posição bem firme do STF na proteção de direitos na educação. Para a gente fechar o informativo 1195, vamos para o direito tributário. ADI 7765. Discutiram a DIRB. Lembra? Aquela declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades tributárias. Uma lei de 2024 tornou obrigatório para as empresas informarem os benefícios fiscais que usam. Essa exigência pegou? É constitucional? Pegou sim. O STF, unânime, seguindo o ministro Dias Toffoli, entendeu que a obrigatoriedade da DIRB é constitucional. O argumento foi que essa declaração, que é eletrônica e simplificada, na verdade ajuda. Ajuda em quê? Ajuda na transparência dos gastos tributários, porque benefício fiscal é um gasto indireto, né? Ajuda no controle e na justiça fiscal. Mas e as empresas? Não reclamaram de mais burocracia, mais uma obrigação? Essa questão do custo, do ônus, foi considerada. Mas o STF entendeu que não é algo desproporcional. A DIRB, no fundo, só organiza informações sobre os requisitos para usar os benefícios, informações que, teoricamente, a empresa já deveria ter e controlar. O STF até disse que isso pode trazer mais segurança jurídica, deixando as regras mais claras. E as multas? Se não entregar ou entregar errado? E as pequenas empresas, como ficam? As multas também foram validadas. Consideraram razoáveis, proporcionais, dentro do que o próprio STF já aceita em outros casos de multa tributária, citaram o tema 87. E quanto às micro e pequenas empresas, a decisão fez uma ressalva importante. A DIRB não tira o tratamento diferenciado que elas já têm pela Lei Complementar 123. A Receita Federal tem que observar isso na hora de cobrar a declaração delas. Ufa, foi uma viagem, hein? De regime de estatal, a declaração tributária, passando por promoção de juiz, salário de policial, dinheiro de ação trabalhista, processo legislativo, escola. Semana cheia no STF. Bastante variada, né? E é interessante notar um fio condutor em várias dessas decisões, você não acha?
essa busca constante do STF por definir e às vezes reafirmar os limites. Os limites da autonomia dos estados, dos municípios, dos órgãos públicos, frente às regras e aos princípios maiores da Constituição Federal. É verdade. Essa tensão entre autonomia local e regra geral. Exato. Seja na hora de gerenciar pessoal, de definir uma política pública, de organizar como se faz uma lei ou de administrar tributos, o STF está sempre ali, fazendo esse balanço delicado. Autonomia versus unidade nacional, eficiência versus garantias individuais. E essa definição de limites é fundamental, né? Fundamental, e aí fica a reflexão, né? Como que essa clareza e essa previsibilidade das regras, sejam as que foram confirmadas, como a das estatais ou da DIRBI, sejam as que foram ajustadas, como a das leis complementares estaduais ou das leis municipais sobre educação, como que isso impacta a segurança jurídica, aquela segurança que a gente tanto precisa, não só o governo, mas nós, cidadãos, as empresas, para poder planejar, para ter um desenvolvimento social, econômico mais estável. Cada decisão dessas é uma peça nesse quebra-cabeça institucional. Excelente ponto para a gente terminar essa conversa. Agradecemos a companhia de todos nesta análise do informativo 195 do STF e esperamos vocês na próxima. Até lá!